isso que ele vai fazer amanhã no nosso Rio Grande do Norte, tá certo? Então, e acima de tudo, viu, Marcos Dantas e ouvintes, acima de tudo, restabelecer a verdade, que a verdade é importante demais. Se todo mundo trabalhasse com a verdade, seria bom demais. Quando você fala em restabelecer verdade, que verdade seria essa? O que é que, além de visitar obras e também de entregar alguns benefícios, o presidente ele vem ao nosso estado restabelecer que verdade, na sua opinião? Pois é, nós estamos vivendo uma pandemia mundial, certo? Desde o final do ano passado, que o mundo vive uma pandemia. Nós aqui no Brasil, a pandemia chegou muito antes do carnaval e, mesmo assim, houve uma irresponsabilidade de governadores e prefeitos que não quiseram saber e mantiveram a festa de carnaval. Aí depois do carnaval começou todo mundo a querer arranjar um bode expiatório, alguém para colocar para ser o culpado. Conseguiram, infelizmente, o apoio do STF, que fez um julgamento absurdo, proibindo a presidência da República, o presidente da República, de agir na coordenação para determinar, por exemplo, medidas de proteção, de prevenção, medidas de tratamento para as pessoas, e deixaram o presidente totalmente alienado em relação a isso. O que coube ao presidente? Apoiar os estados e municípios com recursos, com equipamentos, enfim, e entrar numa polêmica terrível, que é a polêmica da aplicação do protocolo médico, sempre mediante orientação médica. A pandemia botou o mundo de cabeça para baixo. A própria Organização Mundial da Saúde está se desdizendo, está admitindo que cometeu erros no começo do enfrentamento da pandemia. E, infelizmente, não adianta, né? Porque depois dos erros cometidos já morreram algumas pessoas que não tiveram o direito de receber um medicamento para fazer o tratamento imediato, logo depois da constatação do Covid. Tá bom? Mas eu queria apresentar um número, Marcos. Alguns números para que vocês vejam. Existe um boletim chamado Boletim da Secretaria de Governo, que é expedido toda quarta-feira. Como hoje é quinta-feira, ontem de tardezinha eles expediram um boletim desta semana para todo o Brasil. Isso está na internet. Tá certo? É só entrar no site do governo federal, Pátria Amada Brasil, aí, entra lá, vê lá Rio Grande do Norte, tá certo? Vê lá Rio Grande do Norte. Você vai ver nesse boletim da Segovia que, por exemplo, para o Rio Grande do Norte, apesar do governo federal não poder interferir no tratamento e no acompanhamento direto do enfrentamento ao Covid-19, vejam só que assim, entregas do governo federal para o Rio Grande do Norte, 3 milhões, quase 3 milhões e 200 mil máscaras, aventais. Vamos aqui agora ao que foi falado essa semana aí por uma certa senhora que pensa que governa o Estado. Ela disse que tinha colocado 300 leitos de UTI, mais ou menos. O governo federal, só ele habilitou 232 leitos e mandou 322 respiradores. Então, pelo visto, ela está dizendo que foi coisa que o governo federal mandou, mas ela que está assumindo. Então, a gente tem que restabelecer a verdade. Isso é uma vergonha, rapaz. Em termos de recursos, para vocês terem uma ideia, caros ouvintes, o governo federal mandou para o Rio Grande do Norte, somente nesse começo do ano, para enfrentamento do Covid, olha só, período de abril, maio, junho e julho, um total de 1.403.000.000 para enfrentamento ao Covid. Aí eu pergunto, em algum momento o governo do estado do Rio Grande do Norte disse, obrigado governo federal pela ajuda que está sendo mandada para nós? Os próprios prefeitos também, que alguns têm coragem de fazer isso, vou dizer, hein? Eu não estou querendo aqui discutir eleições, não. Eu estou querendo discutir realidade e compromisso com a verdade. Tá? Os prefeitos deveriam estar gritando aos 4 ventos nos seus municípios o total de recursos que o governo federal mandou. Independente da bandeira político-partidária, todo mundo está recebendo recursos para a ajuda na saúde, para enfrentamento do Covid. Então, isto é que eu digo que é restabelecer a verdade. Tem mais outras coisas, mas eu passo para você a palavra. Quando você fala, por exemplo, quando você cobra de forma sucinta, por exemplo, que os prefeitos deixem a população dos seus municípios informadas dos recursos que chegam do governo, você acha que há por trás de tudo, há uma negativa dos prefeitos, por exemplo, em reconhecer de repente um certo protagonismo do governo federal ou não? Você acha que isso já é reflexo das eleições do município? Qual a sua opinião com relação a isso, deputado?
Infelizmente é isso daí, tá certo? A gente precisa voltar no tempo para nós pensarmos que Brasil que nós queremos, tá certo? Qual é o Brasil que você quer, pessoa que está nos ouvindo? Se você é pai e tem um filho que estuda, o Brasil que você quer é um Brasil que o filho vá para a aula, vá para o colégio, né? E lá na sala de aula ele tem um estudo. Que ele tenha professores que ensinem e que cobrem do aluno o resultado deste ensino. Veja bem, eu estou falando ensino, eu não estou falando educar. Educação é coisa que é mais de casa, da família. Ensino não, esse daí é na sala de aula, é no colégio. Certo? Com a ajuda dos pais também para o reforço escolar, aquela coisa toda. Mas eu estou falando que Brasil que você quer. Então, nesse caso aí, o prefeito, o vereador, ele deveria chegar para o eleitor, para o cidadão lá e dizer assim, olha, está faltando saneamento aqui na sua rua, mas nós estamos atrás de recursos para poder fazer essa obra de saneamento. Está faltando calçamento, está faltando iluminação, mas nós estamos atrás de resolver isso daí. O Brasil que nós queremos é o Brasil que cada um faça o seu trabalho e diga assim, olha, conseguimos recurso, o recurso veio de tal fonte. Eu tenho colocado recursos aí, emendas parlamentares, poucos são os prefeitos. O Batata tá dizendo o que é que eu tenho colocado aí. O vereador da Diniz também tem falado. Eu sei que algumas pessoas aí têm falado em meu nome, citando o meu nome, dizendo o que é que eu tenho mandado. O Edmilson também. Enfim, pessoas que eu conheço, Betânia, pessoas que a gente tem orgulho mesmo de ter recebido deles o apoio, a confiança e a lealdade, tá certo? Agora, fora isso daí, se o cara não fizer isso, ele está fazendo um trabalho eleitoreiro apenas, querendo promover o deputado federal dele, o deputado estadual dele, querendo promover. Pô, por favor, eu coloquei recursos para poder fazer uma obra de recuperação da estrada da Serra do João do Vale, aí pertinho em Jucurutu, simplesmente depois apareceu gente querendo ser o pai da criança. Eu fui cobrar a barragem, passagem das Traíras, eu cobrei isso daí, estive lá visitando antes de ter sido feito o arrebentamento da lateral da barragem. Aí, de repente, aparece gente que é o dono da ação da fiscalização. Então, por favor, tá? A gente tem que voltar a fazer a política de forma séria, de forma compromissada com a verdade. A coisa mais simples é isso. Se todo mundo fizer as coisas pautadas na verdade e na justiça, a gente vai ter um país muito melhor e o Rio Grande do Norte muito mais forte. Agora, deputado, o senhor reclama aí de uma certa falta de reconhecimento. Agora, por outro lado, o senhor foi muito bem votado aqui no nosso estado e destinar recursos para os municípios onde o senhor foi votado não é mais que uma obrigação de qualquer político, né? Esse reconhecimento que o senhor reclama, por exemplo, se faz necessário realmente? O senhor acha que, por exemplo, é obrigatório o deputado destinar uma emenda para o município ter esse reconhecimento por parte das lideranças políticas? É assim que a política funciona? Olha, me diga uma coisa. Eu mandei recurso para 82 municípios lá. Foram um total de 65 milhões, de novembro do ano passado para esse ano agora. Tá certo? Então, eu consegui mandar para 82 municípios. Aí eu pergunto a você, me diga uma coisa. Quando chega o recurso no município, o prefeito está fazendo o quê com o recurso? Ele está dizendo que veio de onde? Porque o recurso não cai do céu. O recurso para poder fazer uma obra assim, ou para fazer a compra de um ônibus, eu coloquei um ônibus escolar para São Fernando. Pô, bacana, a vereadora foi lá com o pessoal beneficiado, fizeram um vídeo me agradecendo. Pô, bacana, eu fiquei feliz. Eu não fui lá entregar a chave do ônibus, não, cara. Eu não me presto a esse tipo de coisa, não. Não, o ônibus vai ficar na garagem, só pode rodar quando o general for lá entregar a chave. De jeito nenhum. Não quero fazer isso aí, não faço de maneira nenhuma. Agora, reconhecer que aquele recurso ali foi mandado por alguém, sabe por quê? Porque quando não dizem de onde que veio, dizem o nome de outra pessoa, colocam um crédito em outra pessoa que é o interesse deles. Todos vocês sabem que eu fui votado em todos os municípios do estado e nenhum prefeito me apoiou, nenhum vereador me apoiou. Certo? Não estou reclamando disso daí, não. Estou dizendo o seguinte, eu mesmo não tendo sido apoiado por essas lideranças políticas do município, eu mandei recurso sim. E mandei recurso para a prefeitura, que o prefeito é a bandeira da oposição. Mas eu não mandei recurso para o prefeito, não. Eu mandei recurso para o município. Os que me procuraram no gabinete, aqui em Brasília ou aí em Natal, e me trouxeram as demandas, nós atendemos. Então, eu acho que é um mínimo
o mínimo do mínimo é o cara pelo menos dizer assim, deputado, obrigado. Né? A palavra obrigado é tão pequenininha, né? Mas nem todo mundo entende o que ela significa. Nós estamos aqui hoje no nosso programa conversando com o deputado General Girão, deputado federal, aqui no nosso Panorama 95. Deputado, voltando a essa questão, por exemplo, da agenda amanhã do presidente Jair Bolsonaro, oficialmente ele vai visitar quais municípios e como é que está a agenda dele? Olha, a programação, quem faz a programação são os ministros, né? Nós apresentamos algumas sugestões, o ministro Rogério Marinho e a ministra Tereza Cristina são os dois principais que estão organizando essa agenda do presidente Bolsonaro, juntamente com o ministro Fábio Faria, que também deve estar presente amanhã na visita. Ele deve fazer a presença dele pousando em Mossoró, certo? Uma questão de logística aí. De Mossoró ele vai participar de um evento lá em Mossoró, alguma coisa de um programa, entrega de casas, um programa desses residencial. Depois ele decola de helicóptero e vai sobrevoar algumas áreas de plantação, vai sobrevoar a barragem de Oiticica, que a gente tem uma grande demanda de uma obra atrasada, né? Porque Oiticica é uma obra que nós estamos sendo enganados por Oiticica, né? Quem tá responsável pela obra de Oiticica está nos enganando já há algum tempo. 7 anos e meio de obra que não conclui e ainda tem algumas demandas não feitas, não atendidas, nem começaram a atender. E o pior de tudo, o ministro Rogério Marinho cobrou agora recentemente do governo do estado qual foi o destino de 19 milhões, é uma mixaria, né? 19 milhões é um dinheirinho muito pequeno, né? 19 milhões que o governo do estado recebeu, de um total de 140 milhões que foram repassados do ano passado para esse ano, somente pelo governo Bolsonaro, para que o governo do estado tocasse a obra de Oiticica. E também gostaria de comentar, aproveitando a parte de segurança hídrica, que o governo federal, recentemente, aí, o ministro Rogério Marinho, por meio do DENOX, tirou das mãos do governo estadual a obra de recuperação de Passaço das Traíras, porque foi passado o recurso do governo do estado, o governo do estado demorou e não fez a obra acontecer, só quebrou a barragem. Então, realmente, a gente precisa cobrar isso daí. Aí, do sobrevoo de Oiticica, ele desce a região ali da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, depois o helicóptero vai pousar em Ipanguaçu para poder fazer mais 2 eventos em Ipanguaçu. Depois ele decola, eu espero que a gente consiga fazer um sobrevoo ainda no Baixo Açu, para que ele possa identificar essa região produtora aí de frutas e também produtoras de camarão, de peixe, e depois volta para Mossoró, dando uma passada na parte da produção salineira de Areia Branca, Grossos e Mossoró. Tá certo? Essa é a programação que está prevista para o presidente Bolsonaro, que eu espero que ele tenha, sim, o carinho e todo o calor humano do povo potiguar. Deputado Girão, a gente sabe que o presidente Bolsonaro é totalmente imprevisível. Então, essa agenda, por exemplo, que está prevista para a barragem de Oiticica, que pelo que o senhor já adiantou será um sobrevoo, ela pode ter alguma mudança, a possibilidade de que ele desça na barragem, faça alguma agenda por terra ou não? Não sei te dizer. Você começou falando uma coisa e eu posso dizer o seguinte, não sei lhe dizer. Mas veja, em relação às operações aéreas, todo mundo sabe que existe um quesito chamado segurança aérea, né? Então, para o helicóptero pousar em um local, não pode ser assim sem planejamento, né? Sem uma previsão, ok? Acho que nesse aspecto daí não vejo muita improvisação, não. No tocante à parte de solo, a parte terrestre, o presidente, o que ele tem feito em todas essas viagens, eu já acompanhei em 2 viagens. Ele tem parado onde as pessoas estão, desce e conversa com as pessoas e recebe o calor humano das pessoas. Isso aqui é uma coisa bacana. Deputado, me permita tocar aqui numa questão, porque o senhor iniciou essa nossa entrevista, se eu estiver equivocado pode me corrigir, com palavras bem duras com relação à governadora Fátima Bezerra. E essa semana nós entrevistamos aqui a governadora, eu até comentei aqui depois que há uma dificuldade, por exemplo, dela citar o nome do presidente Bolsonaro, como a gente percebe também que há uma dificuldade imensa dos aliados do presidente aqui no nosso estado de também se dirigir à governadora. Na verdade, existe uma relação conflituosa entre a governadora do estado e o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados aqui no nosso estado? Resposta difícil de ser dada, tá certo? Eu tenho procurado pautar o meu mandato de apoiar o estado do Rio Grande do Norte.
ok? Então, por exemplo, eu coloquei uma emenda de R$ 1.200.000 para construir uma sede de um batalhão da Polícia Militar em Mossoró. Em nenhum momento eu recebi aquela palavrinha que eu acabei de falar aqui agora, obrigado. E o pior, hein, que está me preocupando muito, isso é o pior. Esse 1.200.000 continua parado na conta, até agora não foi utilizado. Tá ok? Então, por favor, é isso daí que a gente precisa ter na convivência entre as pessoas. Então, se isso daí não acontece, a vida é uma via de mão dupla. Se você não recebe esse tipo de agradecimento, meu amigo, você começa a virar as costas. É uma coisa natural. Certo? O presidente Bolsonaro tem mandado apoios e mais apoios aqui para o Estado. Quantas vezes a governadora procurou o presidente? Não, ela só critica. Só critica e os seus aliados também. Isso é que é o pior. Certo? Um pedido de impeachment chamando o presidente de assassino, que ele está matando as pessoas, porque o presidente não teve o direito. Aliás, eu gostaria até que vocês perguntassem para a governadora onde é que ela enfiou os milhares de comprimidos de hidroxicloroquina e azitromicina. O governo federal, o presidente Bolsonaro, mandou medicamentos aqui para o Rio Grande do Norte. Para você ter uma ideia, eu tenho aqui os números, olha só. A cloroquina que foi mandada aqui para o Rio Grande do Norte, 146 mil cartelas de cloroquina. A oseltamivir, 142 mil. Isso daí não foi, em nenhum momento foi anunciado. Então, tudo isso daí, e o pior, não é só anunciar, é anunciar e distribuir e permitir que o médico faça isso. São vários os vídeos aí que médicos circulam na internet dizendo que eles quiseram até aplicar o protocolo padrão que o Conselho de Medicina aderiu aí em relação ao tratamento da hidroxicloroquina e não tinha medicamento. Tá certo? O Exército Brasileiro foi instado, o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército, de produzir hidroxicloroquina para distribuir no Brasil todo. Pô, você acredita que o Ministério Público Federal andou fazendo uma cobrança do nosso Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército? Por que ele foi produzir esse medicamento? Rapaz, isso é brincadeira, cara. E é um medicamento que já é utilizado no Brasil e no mundo para combater a malária há muitos anos. Tá? Então, essa é uma verdade que a gente precisa trabalhar. Eu lamento muito que nós tenhamos um governo estadual que seja totalmente contrário ao governo federal. Isso daí o ideal seria que não fosse. O ideal seria que fossem aliados, não digo de mesma bandeira política, mas que pelo menos fossem justos e admitissem quando a verdade tivesse que ser restabelecida, né, ou falada, e as pessoas tivessem a coragem moral de dizer a verdade. Deputado Girão, o senhor deixa entender nas suas palavras que quando você cobra, por exemplo, de que o ministro Rogério Marinho está cobrando do governo prestação de contas de 19 milhões de reais que foram destinados para a barragem de Oiticica. Vocês suspeitam de alguma irregularidade, de algum desvio de recursos com relação a Oiticica ou não? Não, veja, não é nem suspeitar. Onde é que você enfia 19 milhões? Tá certo? O que você fez com esse dinheiro? Por que você não fez ainda o que tinha que fazer com o dinheiro? Porque o pior que tem na história toda aí é o mau uso do recurso público. Eu não digo nem só os desvios. Quando você não usa o recurso, você está fazendo com que ele fique parado. E aquela obra que precisava ser feita, ou aquela aquisição que precisava ser feita, não foi. Então, isso daí é má gestão. Tá? Se você recebe um dinheiro para comprar medicamento e você não compra, e a pessoa chega na UPA ou no hospital e não tem medicamento, isso é má gestão. Isso é responsabilidade do gestor. Então, por favor, essa é a verdade que a gente quer que seja praticada aí no Estado e no Brasil todo, de uma maneira geral. O compromisso do governo federal, do governo Bolsonaro, de manter a regularidade do repasse de recursos para a barragem do Oiticica, está mantido? Rapaz, olha, 140 e pouco, nenhum outro presidente, veja, os presidentes anteriores para a construção da barragem do Oiticica, basta fazer os cálculos, né? Nos últimos 7 anos e meio para trás, tá? Era MDB e PT, tá certo? Os presidentes da República anteriores mandaram só mixaria, que assim, o dinheiro que era colocado aqui era mais de emendas parlamentares. Este governo federal, o governo do presidente Bolsonaro, do ano passado para cá, colocou 140 e poucos milhões. Foi só 50 milhões de emenda de bancada. O restante foi recurso federal colocado. Então, poxa, o que o governo do Estado está fazendo para concluir a obra de Oiticica? Lembrando, a grande
usina hidrelétrica de Itaipu, com as suas 12 turbinas, a segunda maior usina hidrelétrica do mundo construída no Brasil, ela foi construída em 7 anos. Oiticica está com 7 anos e meio, amigos. 7 anos e meio construindo Oiticica, na verdade, enrolando o povo potiguar. Deputado, aproveitando aqui a sua participação como um dos principais aliados do presidente Bolsonaro aqui no nosso estado, esta semana pesquisas foram divulgadas onde a aprovação do presidente Jair Bolsonaro cresceu, tanto que hoje, por exemplo, de acordo com a última pesquisa, ela está hoje em 52%. A aprovação cresceu e a rejeição caiu, né? Ao que o senhor acredita essa melhoria na aprovação do governo Jair Bolsonaro? Olha, eu digo o seguinte, eu acho que é exatamente a população brasileira enxergou a verdade em relação à gestão pública por meio do governo federal. É exatamente isso que está acontecendo. Tá certo? A mentira tem pernas curtas, todo mundo conhece esse ditado, né? Então, pronto, é isso. Na hora que o povo começou a ver que o presidente está com a equipe de ministros trabalhando para resolver os problemas do país como um todo, independente de bandeira político-partidária, parabéns, cara. A tendência é essa daí. Tá certo? Agora, ao mesmo tempo que o presidente Bolsonaro sobe nas pesquisas aí, na popularidade dele, o governo do estado do Rio Grande do Norte cai. Por quê? Porque o povo se cansou de mentiras. A população cansou de mentiras. Eu acredito que nessas próximas eleições, as pessoas, na hora de votar, elas vão se lembrar assim, ó, esse cara aqui é do partido que mente muito, não vou votar nele. Pronto, é simples isso. Se você conhece um cara que é mentiroso, que se envolveu com desvio de dinheiro e tal, não vota no cara, acabou. É simples. Agora, se você votar porque ele te deu um dinheirinho ali, um trocadinho, ou um agrado de um cargo, alguma coisa parecida, depois que ele voltar a roubar, não reclama não, cara. Assuma a responsabilidade. O cara tá lá porque você votou no cara erradamente. Você sabia que ele ia fazer aquilo que ele já tinha feito antes. Aí agora, meu amigo, vai querer reclamar? Vai reclamar na China. O senhor acha que essa aprovação, essa melhoria na aprovação da imagem do governo do presidente também se deve ao fato dele ter adotado uma postura menos polêmica nas redes sociais, nas suas declarações durante essa pandemia? Olha, eu acredito que também faz parte é um conjunto de ações, tá certo? O presidente ficou cansado de ser agredido. A gente às vezes para poder pensar sobre isso, sabe? Eu mesmo tive algumas agressões aí no Rio Grande do Norte. Eu resolvi simplesmente ignorar, passar por cima. Acho que as pessoas que às vezes elas agridem você com palavras, com atitudes aí, querendo subir nas suas costas, querendo usar você para ser uma escada para eles, né? Quanto mais espaço você dá para eles, mais eles sobem. Então, ignorar. O presidente está ignorando, pô. Ignorando. Ele parava para poder conversar com a imprensa começava a fazer perguntas para ele, algumas coisas que não diziam respeito ao trabalho que ele estava fazendo, ele passou a ignorar. É aquela história, ninguém tem sangue de barata. Algumas vezes a gente tem que dar a resposta na lata, porque senão, meu amigo, levar para casa é pior, porque você fica aquele negócio ali remoendo na sua cabeça, na sua memória, no seu coração, e isso faz mal. Como é que tem sido a atuação do seu mandato aqui para os municípios do Seridó? Você tem ajudado, através do seu mandato, quais municípios do Seridó? Olha, eu tenho atuado em benefício de todo o Estado, mas é claro que a gente vai selecionando aí algumas regiões que a gente sabe que existem necessidades maiores, né? Então eu procurei atuar nessa parte de infraestrutura, segurança de infraestrutura, com recuperação de estradas, apoiando o setor produtivo. Então a gente conseguiu ajudar também uma ação junto aí ao próprio Ministério, antes do Rogério Marinho assumir o Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele tinha colocado o recurso de uma emenda aí, tinha conseguido esse recurso com o Ministério para poder fazer, por exemplo, a construção de uma central de corte aí em Parelhas. Eu tenho atuado bastante aí, ajudando esses municípios todos. Eu mandei recursos para muita gente aí, mandei para Caicó, para Caraúbas, mandei para Bento Fernandes, mandei para Nova Cruz, mandei para Parnamirim. Santana do Seridó recebeu também, Timbaúba dos Batistas, Montanhas, mandei Major Salles, mandei Luiz Gomes eu tive lá e vi a demanda lá difícil dele de água, que é Luiz Gomes, São Miguel ali, a água tem que ser só de caminhão-pipa, né? Mandei para Jucurutu eu fiz um aporte grande porque eu visitei lá a estrada da Serra do João do Vale e vi a necessidade
e botei lá 750 mil para poder fazer a recuperação daquela estrada. Coloquei para alguns recursos direto para alguns hospitais, então, hospitais que tratam de câncer, eu botei no Varela Santiago 300 mil, na Liga do Câncer no Rio Grande do Norte, botei mais 300 mil, para a Liga do Câncer de Mossoró, eu coloquei 200 mil, e para o Hospital São Camilo Leles, em Mossoró, eu coloquei 400 mil reais, que é um hospital que trata de pessoas com distúrbio mental, em toda a região aí do Oeste, do Alto Oeste, do Seridó, né? Muita gente vai para lá. Mandei recursos para vários municípios aqui, assim, num total aí de... Eu já falei aquele valor anterior que eu disse para vocês. Então, a gente tem procurado atuar naquilo que a gente tem recebido como sendo as necessidades dos municípios. E, acima de tudo, eu tenho feito fiscalização também. Então, a BR-226 ali, a 262, eu tenho... Quando eu vejo obra acontecendo, eu paro e faço um vídeo, procuro ver que obra é aquela dali. Então, eu vejo o nosso batalhão, o nosso curioso batalhão aí de Caicó, o Beck está fazendo obra aí, recuperando aquele trecho de Florânia até Campo Grande. Eu, toda vez que passo por ali, eu paro e cumprimento as pessoas, aí os caras me conhecem, aí vão lá, pô, general, quero tirar uma fotografia com o senhor. Bacana, cara, bom trabalho aí, cuidado com a obra para evitar acidente de trabalho e tudo mais. Então, pô, é bacana a gente ver essas coisas acontecendo, e isso daí é uma coisa que nos orgulha, tá bom? Eu tenho uma felicidade muito grande. Quem mais tiver necessidades, a gente recebe e-mail. Sigam a gente nas redes sociais, @General Girão. Pessoas mandam e-mail, mandam às vezes mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp é uma coisa danada, porque a gente não vive mais sem ficar mexendo no telefone. Não pode transformar o WhatsApp em doença. O WhatsApp deve ser utilizado para comunicação e não para doença, tá certo? Então é isso daí, a gente está feliz aí muito de estar conseguindo acompanhar as coisas, não só na região do Seridó, mas em todo o Rio Grande do Norte. E por incrível que pareça, eu acho bacana, porque eu tive esses dias aí, eu tive ali no estúdio do Boqueirão, e aí o pessoal ficou feliz com a minha presença lá, eu também muito feliz com o conhecimento de algumas pessoas que eu não conhecia ainda. Aí a turma que fica sabendo, depois diz assim, o general, quando é que o senhor vem aqui? Pô, só tem que vir aqui, hein? E aí é danado, o Rio Grande do Norte é muito grande para a gente poder estar em todos os locais. Deputado, só para finalizar, como é que vai ser a sua atuação nas eleições municipais? O senhor pretende, o senhor tem aqui no Seridó alguns municípios prioritários que o deputado Girão deverá se dedicar mais ainda? Olha, eu não sou candidato a nenhum cargo, certo? Nós temos uma situação partidária aí, que o PSL é o meu partido ainda, e a gente está tentando resolver isso aí na justiça, porque nós pedimos desfiliação por justa causa ao TSE, e estamos aguardando uma reunião, uma audiência de conciliação que deve acontecer agora no mês de setembro, e após isso daí a gente deve decidir se a gente permanece no PSL ou se a gente sai, procura outro partido ou espera, ainda ficando no PSL, a criação do Aliança pelo Brasil. Nós estamos determinados a participar da criação da Aliança pelo Brasil, é uma coisa, aliancapelobrasil.com.br, entrem aí no site, façam os apoiamentos quem quiser fazer, porque é um partido novo que tem uma ideia de fazer um trabalho voltado para o conservadorismo, um partido essencialmente de direita, tá certo? E vai visar muito a família, enfim, um partido sem verdades, sem mentiras, com verdades, tá certo? Então, a gente está com essa proposta. Quem ficou do nosso lado, quem procurou se manter sempre em contato conosco, recebendo informações, divulgando informações, essas pessoas que têm me procurado, com certeza absoluta, essa é a hora que a gente, que forem candidatos, são pré-candidatos, esta é a hora que eu vou acabar oferecendo o meu apoio para elas, né? Agora, tem gente que eu nunca vi na vida que está me procurando agora, porque viu o presidente Bolsonaro cresceu a popularidade. Parece que também tem uma pesquisa aí dizendo que eu estou com uma boa popularidade no Rio Grande do Norte em função dessas minhas atuações aí parlamentares. Então todo mundo está querendo se chegar perto da gente, ok. Chega junto aí, vamos conversar. A política é feita de conversas, não de negociatas, tá bom? Negociação desse tipo aí não tem não conosco, ok? Deputado, obrigado por sua participação, pela atenção aqui com o nosso programa, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Ok, por último, agora eu gostaria de dizer aí para o povo de Caicó, especialmente, que a gente tem feito um trabalho árduo aqui, assim, procurando conseguir a liberação de um recurso aí que ficou preso na burocracia estatal, né, por conta de falhas também do município de Caicó, em função de problemas jurídicos que tiveram aí anteriormente, a liberação de uns 5 milhões aí para poder fazer pavimentação de ruas aí em Caicó. Esse dinheiro já foi autorizado, inclusive,
para ser liberado, está esperando agora só alguma definição de liberação na parte de proibição em função da legislação eleitoral. Mas o recurso vai sim ser destinado para Caicó, para poder fazer essa pavimentação dessas ruas. Eu espero que o dinheiro tenha bom destino, que seja feita a obra no mais curto espaço de tempo possível, sem nenhum desvio de recursos. É isso que a gente quer, é isso que eu falo quando eu mando dinheiro para uma prefeitura. Eu digo, prefeito, faça bom uso do recurso. Eu não ameaço dizendo que tem que ser fiscalizado, não. A fiscalização faz parte da atividade natural. É bom que os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público, que fiscalizem, sim, como estão fiscalizando agora o emprego dos recursos do coronavírus. Ok? Então é muito importante isso daí. Gostaria de agradecer a todos que nos conhecem, que têm acreditado no nosso trabalho, e dizer que, olha, somos filhos de Deus, tá bom? Somos seres humanos, todo mundo erra, somos mortais, somos falíveis, todos nós erramos, tá certo? O mais importante é você reconhecer o erro, admitir o erro, se corrigir ou demonstrar interesse de querer corrigir. Isso daí é que é importante. Então acreditem em pessoas que têm essa característica de humildade e de caráter também, tá bom? E no mais é fazer votos de que a gente tenha um bom período de final de ano aí até agora, setembro, outubro, novembro, dezembro, já vai terminar o ano. Tá certo? Que a gente consiga sobreviver a essa pandemia. Se contraírem o vírus por alguma razão, procurem um médico de imediato, não fiquem em casa passando mal, procurem um médico, não se automediquem, vão ao médico, façam o teste do Covid, que também foi distribuído pelo governo federal, milhares de testes aí do Covid, além de recursos, que todo mundo sabe, né? O tal do consórcio do Nordeste aí pegou 5 milhões nossos do Rio Grande do Norte e desviou lá para a Bahia, lá para a casa do Chapéu. Lá. Então, acreditem em quem está fazendo alguma coisa por você. É isso que a gente tem que acreditar e trabalhar para terminar esse ano de 2020. 2020 com certeza vai ser um ano para ser esquecido, né? Em função dessa pandemia aí maluca que assolou o mundo. Forte abraço a vocês, muito obrigado, estamos sempre à disposição.